isto, vamos olhar então para os candidatos à presidência. Enfim, quais são os candidatos votáveis e não votáveis? Vamos começar pelo candidato do PT, que atualmente ainda é tido como Lula, mas este está preso por corrupção. Por que ele não pode ser votado por um cristão? Um cristão jamais pode votar no Lula ou em qualquer outro candidato do PT, seja esse Haddad ou seja outros. Por quê? Porque o PT, em sua plataforma, defende o aborto. É um partido comunista, socialista comunista, de índole marxista, que defende o aborto, defende a ideologia de gênero, defende a liberação das drogas e assim por diante. Todos esses contravalores que estão aí na contramão da nossa fé. Deve ser prontamente rejeitado. Uma pessoa que vote, seja em Lula, seja em PT ou qualquer partido que defenda o aborto, não é um cristão verdadeiro. É um traidor, pior do que Herodes, porque aqueles que defendem o assassinato de crianças inocentes são covardes, porque a pior forma de violência que existe é contra um ser indefeso, que não pode, então, defender-se a si mesmo. E isto é o aborto. É um assassinato covarde de uma criança que não pode defender-se. E quem defende isto jamais pode ser apoiado por um cristão. E se o cristão vota nestes candidatos, né, do PT ou de qualquer outro partido abortista, ele é cúmplice desses assassinatos. E terá que prestar contas a Deus por isso. Então, PT, Lula, Haddad não pode ser votado por um cristão. E o Ciro Gomes poderia ser votado? Absolutamente não, porque também é a favor do aborto, é a favor também desta ideologia de gênero, é a favor de tantas outras coisas que são contrárias à nossa fé, sem dizer que faz parte de um partido também de índole socialista, que é o PDT. A Marina Silva poderia ser votada por um cristão? Absolutamente que não, embora se diga evangélica. Ela, na plataforma de governo apresentada por ela, defende este plebiscito para decidir a respeito das drogas, da liberação das drogas e do aborto. Se uma pessoa não tem a convicção do valor da vida e não está disposta a defendê-la com unhas e dentes, então jamais merece o voto de um cristão, ainda que se apresente como uma falsa cristã. Não se pode dizer que esta pessoa é cristã, porque é muito claro o que diz a lei de Deus: não matarás. E se a pessoa coloca ali, né, para plebiscito a vida humana como se nós fôssemos árbitros disto, então ela perdeu completamente a noção do valor da vida e não pode ser apoiada por um cristão. E o Geraldo Alckmin poderia ser votado por um cristão? Também não. Embora se diga católico, ele está num partido que defende, que tem como plataforma também a defesa da ideologia de gênero, a política LGBT, e portanto não pode ser votado por um cristão. Sem dizer que o seu partido, PSDB, é de índole sim socialista, não é? Embora haja pessoas ali de bons nomes que já deveriam ter saído desse partido há muito tempo. Infelizmente ainda não saíram, mas enquanto ali estiverem, não podem ser votados por nós que somos cristãos. E depois, o que sobra, portanto, daqueles que têm chance de chegar à presidência? O que sobra é o Jair Bolsonaro, que se diz católico, embora não é praticante, mas que é o único que tem coragem de falar contra todas essas coisas, contra o comunismo, que tem assolado a humanidade já desde há muito tempo, contra o comunismo socialista que destruiu os nossos vizinhos como Cuba, Venezuela, enfim, Bolívia e outros. Ele tem coragem de falar sobre isto, que é contra isto. Ele é um candidato, né, que é contra esse sistema que se instaurou ligado com ONU, Nova Ordem Mundial, etc. Portanto, neste ponto, merece o nosso apoio. Não apenas isso, é o único candidato que até agora falou com clareza contra o aborto, que é contra o aborto e que defende a vida em todas as circunstâncias. Depois, também foi o único que falou com clareza contra a ideologia de gênero e contra esta política estatal de promoção da ideologia LGBT, que se colocou contra esta erotização das nossas crianças e jovens através de material escolar do MEC. É aquele único que colocou-se contra também esta partidarização, essa ideologização esquerdista nas escolas, o que tem sido feito já há décadas em nosso país e que tem resultado esta sociedade como agora nós temos assistido. Portanto, olha, não se trata, portanto, na atual circunstância em relação à questão de presidente, de fazer muita escolha, porque
quem sobra é o Jair Bolsonaro. Não é que seja perfeito, realmente não é, tem ideias ainda que precisam ser melhoradas. E temos esperança que melhore. Assim como ele começou, teve a humildade de melhorar muito a sua ideia sobre economia no seu contato com o Paulo Guedes, pensamos também, esperamos também que ele melhore muito a sua visão a respeito de muitos pontos, a respeito da demografia, por exemplo, que ainda ele tem como algo negativo, que em contato com as pessoas que entendem a respeito do assunto, ele possa compreender que a população de um povo é a riqueza da sua própria nação. E, portanto, deve ser não coibida como ele quer, mas incentivada. E assim por diante. Em outros pontos que ele pode e deve melhorar, mas nos pontos essenciais, não é? Contra o comunismo socialismo, que destrói as nações e que ameaça a nossa pátria, contra o aborto, contra a ideologia de gênero e a promoção da ideologia LGBT, né? Contra todo esse sistema de corrupção do qual ele não fez parte, graças a Deus. Então, uma vez que ele posicionou-se desta forma e tem, portanto, moral para dizer porque é coerente nesse sentido, então nós, enquanto cristãos, é o que nos resta apoiar. Em relação aos senadores, em relação aos deputados federais,